Solenidade dos Apóstolos São Pedro e São Paulo. Nesta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, o Papa Francisco celebrou a Eucaristia com a bênção dos palhos. Na sua homilia, o Papa recordou que o palho é sinal de unidade com Pedro, que recorda a missão do pastor que dá a vida pelo rebanho. Francisco iniciou sua homilia convidando a observar de perto Pedro e Paulo, duas testemunhas da fé, pois no centro da sua história não está a própria destreza, mas um encontro com Cristo que lhes mudou a vida. Pedro e Paulo, continuou, são livres unicamente porque foram libertados. Detenhamo-nos neste ponto central, afirmou. Do que os apóstolos foram libertados? Assim, o pontífice explicou. Pedro, o pescador da Galileia, foi libertado em primeiro lugar da sensação de ser inadequado e da amargura de ter falido, e isso verificou-se graças ao amor incondicionado de Jesus. Embora fosse hábil pescador, sentia tentação de desânimo. Fosse forte, era tomado pelo medo. Fosse apaixonado do Senhor, continuava a pensar a maneira do mundo. Mas Jesus amou-o desinteressadamente e apostou nele. Jesus encorajou-o, disse o Papa, a não desistir, a lançar novamente as redes ao mar, a caminhar sobre as águas, a olhar com coragem para a própria fraqueza e segui-lo pelo caminho da cruz, a dar a vida pelos irmãos, a apacentar as suas ovelhas. Por fim, Jesus confiou-lhe as chaves para abrir as portas que levam a encontrar o Senhor e o poder de ligar e desatar, ligar os irmãos a Cristo e desatar os nós e as correntes das suas vidas. Il Signore spalanca le porte davanti a Lui. È una nuova storia di apertura, di liberazione, di catene spezzate, di uscita dalla prigionia che rinchiude. Pietro fa l'esperienza della Pasqua. A libertação de Pedro é uma nova história de abertura, de libertação de correntes quebradas, de saída do cárcere que o prende. Pedro faz a experiência da Páscoa. O Senhor libertou-o. Em seguida, o Papa Francisco descreve a libertação de Paulo. Também o apóstolo Paulo experimentou a libertação por obra de Cristo. Foi libertado da escravidão mais opressiva, a de si mesmo. E de Saulo tornou-se Paulo, que significa pequeno. Foi libertado também daquele zelo religioso que o tornara fanático na defesa das tradições recebidas e violento ao perseguir os cristãos. Porém, pondera Francisco, Deus não o poupou a tantas fraquezas e dificuldades que tornaram mais fecunda a sua missão evangelizadora. As canseiras do apostolado, a enfermidade física, as violências e perseguições, os naufrágios, a fome e sede. Paulo compreendeu assim que o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte, que tudo podemos nele que nos dá força, que nada poderá jamais separar-nos do seu amor. Per questo, alla fine della sua vita, Paolo può dire: il Signore mi è stato vicino e mi libererà da ogni male. Paolo ha fatto l'esperienza della Pasqua. Il Signore lo ha liberato. Por isso, no final da sua vida, Paulo pôde dizer: o Senhor esteve comigo e me livrará de todo o mal. Paulo fez a experiência da Páscoa. O Senhor libertou-o. O Papa depois recorda que a Igreja olha para estes dois gigantes da fé e vê dois apóstolos que libertaram a força do Evangelho no mundo, só porque antes foram libertados pelo encontro com Cristo. Ele não os julgou nem humilhou, mas partilhou de perto e afetuosamente a sua vida. De igual modo procede Jesus também conosco, assegura-nos a sua proximidade, rezando por nós e intercedendo junto do Pai, e repreende-nos com doçura quando erramos, para podermos encontrar a força de nos levantar novamente e retomar o caminho. Tocados pelo Senhor, também nós somos libertados e sempre temos necessidade de ser libertados, porque só uma igreja liberta é uma igreja credível. Papa Francisco esclarece o que significa sermos libertos como santos apóstolos.
Como Pedro, somos chamados a ser libertos da sensação da derrota face à nossa pesca por vezes mal sucedida, a sermos libertos do medo que nos paralisa e nos torna medrosos, fechando-nos nas nossas seguranças e tirando-nos a coragem da profecia. Como Paulo, somos chamados a ser libertos das hipocrisias da exterioridade, libertos da tentação de nos impormos com a força do mundo e não com a debilidade que deixa espaço a Deus, libertos de uma observância religiosa que nos torna rígidos e inflexíveis, libertos de vínculos ambíguos com o poder e do medo de ser incompreendidos e atacados. Por fim, o Papa nos descreve: Pedro e Paulo oferecem-nos a imagem de uma igreja confiada às nossas mãos, mas conduzida pelo Senhor com fidelidade e ternura, de uma igreja débil, mas forte com a presença de Deus, de uma igreja libertada que pode oferecer ao mundo aquela libertação que ele, sozinho, não se pode dar a si mesmo. Francisco conclui saudando os irmãos arcebispos que recebem o palio. Este sinal de unidade com Pedro recorda a missão do pastor que dá a vida pelo rebanho. É dando a vida que o pastor, liberto de si mesmo, se torna instrumento de libertação para os irmãos. Pietro, apostoli e suoi successori. A exemplo de Pedro e Paulo, abandonar as máscaras por igreja mais missionária. No dia da solenidade de São Pedro e São Paulo e após presidir a celebração na Basílica Vaticana, o Papa rezou a oração mariana do Ângelus com os fiéis da janela do seu escritório no Palácio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A Praça São Pedro recebeu muitos peregrinos e turistas por ocasião da festa dos Santos Padroeiros de Roma, nesta terça-feira, 29 de junho, feriado na Itália e no Vaticano. E olhando justamente para a vida de Pedro e Paulo e através do Evangelho de hoje, o Papa Francisco nos dirigiu uma provocação feita pelo próprio Jesus aos discípulos. Quem dizem as pessoas que eu sou? E quem sou eu para ti? A primeira questão tratava-se de uma sondagem para descobrir quais eram as opiniões sobre ele e a fama de que gozava, mas a notoriedade não interessa a Jesus, observou o pontífice. Por isso, da importância de conseguir reconhecer a diferença fundamental da vida cristã para se limitar à segunda pergunta, sobre as opiniões dos outros e falando de Jesus, mas entrando em relação com ele, falando com Jesus, como testemunharam Pedro e Paulo. I due santi che festeggiamo oggi hanno fatto questo passaggio e sono diventati testimoni. Os santos que hoje celebramos fizeram essa passagem, tornando-se testemunhas. Não eram admiradores, mas imitadores de Jesus. Não eram espectadores, mas protagonistas do Evangelho. Não acreditavam em palavras, mas nos atos. Pedro não falou de missão, era pescador de homens. Paulo não escreveu livros eruditos, mas cartas vivas, enquanto viajava e testemunhava. Ambos gastaram a vida pelo Senhor e pelos irmãos. Entrambi hanno speso la vita per il Signore e per i fratelli. O Papa, assim, encorajou a aceitarmos essa provocação, seguindo o testemunho de vida dos apóstolos que nem sempre foram exemplares, mas transparentes, já que tiveram toda a história nua e crua nos evangelhos com todas as misérias. Só assim, da luta contra as próprias duplicidades e falsidades, o Senhor pode fazer grandes coisas através de nós, enfatizou Francisco, para não corrermos o risco de dar pareceres e opiniões, de ter grandes ideias e dizer belas palavras, mas de nunca nos colocarmos em jogo. Quante volte, ad esempio, diciamo che vorremmo una Chiesa più fedele al Vangelo, più vicina alla gente, più profetica e missionaria. Quantas vezes, por exemplo, dizemos que gostaríamos de uma igreja mais fiel ao Evangelho, mais próxima do povo, mais profética e missionária, mas depois na prática nada fazemos. É triste ver que muitos falam, comentam e debatem, mas poucos testemunham. As testemunhas não se perdem em palavras, mas dão fruto. Não se queixam dos outros e do mundo, mas começam por si próprias.
lembram-nos que Deus não deve ser demonstrado, mas mostrado, não anunciado com proclamações, mas testemunhado com o exemplo. Mas testimoniato com o exemplo. O pontífice finalizou então a alocução que precedeu a oração mariana do Ângelus, reforçando que não nos preocupemos em cuidar de defender a nossa imagem, mas, ao contrário, busquemos seguir os passos dos apóstolos. Hoje, cari fratelli e sorelle, il Signore ci interpella. Caros irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos interpela. A sua pergunta, quem sou eu para ti? Escava dentro de nós, através das suas testemunhas, Pedro e Paulo. Exorta-nos a abandonar as nossas máscaras, a renunciar às meias medidas, às desculpas que nos tornam mornos e medíocres. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, nos ajude nisso. Acenda em nós o desejo de dar testemunho de Jesus. O desejo de testemunhar Jesus. Francisco recorda os 70 anos de sacerdócio de Bento XVI. Depois do Ângelus, nesta celebração dos santos apóstolos Pedro e Paulo, o Papa Francisco recordou com muito afeto os 70 anos da ordenação sacerdotal do Papa Emérito Bento XVI. O Papa Emérito foi ordenado sacerdote em 29 de junho de 1951. E hoje, per noi, ricorre un anniversario che tocca il cuore di tutti noi. 70 anni fa, Papa Benedetto veniva ordenato sacerdote. Hoje comemora-se um aniversário que toca o coração de todos nós. Há 70 anos, o Papa Bento XVI foi ordenado sacerdote. A te, Benedetto, caro padre e fratello, vai il nostro affetto. A você, Bento, querido pai e irmão, segue nosso afeto, nossa gratidão e nossa proximidade. Ele vive em um mosteiro dentro do Vaticano, um lugar que foi construído para abrigar as comunidades contemplativas para que pudessem rezar pela Igreja. Atualmente, ele é o contemplativo do Vaticano, que passa a sua vida rezando pela Igreja e pela Diocese de Roma, da qual ele é bispo emérito. Obrigado, Bento, querido pai e irmão. Obrigado por seu testemunho confiável. Obrigado por seu olhar continuamente voltado para o horizonte de Deus. Obrigado. Grazie per il tuo sguardo continuamente rivolto verso l'orizzonte di Dio. Grazie. Tanzânia deu um projeto sobre a água, nova vida à população local. I'm Sister Viviana Bukamba, Doctors of Charity of St. Vincent de Paul. I've been in the congregation since 1980 and a missionary in Tanzania since 2011. I am working in the health center like administrator of the health center and the dream center. Health center, we have many patients and we have a clinic for children and pregnant women. We have also outpatient and inpatient. We have a theater, we have a maternity, and we have many activities. And in the Dream Center, we have many HIV patients. Here you can see the activity we are doing every month with the HIV children. We have an activity with them. They can come, play, have food together, and counseling with their parents.
past whereby they used to crowd the tank where they used to fetch from was allowing one person to fetch water at a time, but the one which is improved now can allow up to 3 people fetching water in a small, within a short period of time. And also they tried to improve 2 holes which were not in use since early 2000s. Now the community do get water from the water pump which were installed, and the others were repaired. We have 2 of them. And still in other areas within our ward, they still suffer from insufficient of water. They need to get something that can, they need to get tanks that can help them to store water, and also apart from tanks, they need to improve their well since they use that water, and also the animal do drink water from that area, so they cannot get clean water for their health. I think if you support us much in those areas, the community will clear waterborne, some of the waterborne and water-related diseases.